Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre os fundamentos de Python. O objetivo aqui não é dar um treinamento extensivo de Python, mas sim ajudar pessoas que já programam em outras linguagens, como MATLAB, C, a entenderem quais os fundamentos, quais os conceitos básicos para migrar para Python, né? Eles geralmente já sabem quais conteúdos e quais formas de fazer certas coisas nas linguagens originais, né, na qual já programam, e aqui nesse vídeo a gente vai falar como transportar isso para a linguagem em Python, tá? Se você tem interesse num tutorial de Python mais detalhado, mais extenso, até mais aprofundado, talvez esse vídeo aqui não vai se encaixar muito bem. Então você pode fazer o seguinte, você pode deixar aí nos comentários, quando tiver uns 50 comentários pedindo um tutorial mais avançado de Python, ou mais detalhado, né, que permita que a pessoa comece a programar em Python, aí a gente produz, beleza? Por enquanto é isso, e se não for suficiente, também deixe suas dúvidas aí nos comentários e a gente vai tentando ajudar o máximo que a gente conseguir. E obrigado, e vamos ver o vídeo. Maravilha! Então vamos falar aqui sobre os fundamentos de Python, tá? A primeira coisa que você precisa saber sobre os fundamentos de Python é que Python tem um paradigma orientado a objeto. Em Python, tudo é objeto. Números são objetos, funções são objetos, textos são objetos. E todo objeto aqui vai ter, em geral, seus atributos e seus métodos, né? Eu vou falar aqui de forma muito simplista o que é um paradigma orientado a objeto, tá? Não estou preocupado aqui em ser estritamente correto já na teoria e tudo. Tem muito material interessante que você pode consultar e entender melhor isso, tá? Aqui a ideia é só simplesmente te dar o norte e trazer isso para a prática, tá bom? Então eu não vou ser muito preciso. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você queira dar, ou até correção, fique à vontade de falar aí nos comentários, beleza? O paradigma orientado a objeto, a gente vai falar muito sobre classes. Classes são questões mais abstratas desses objetos, né? A gente tem objetos que são instâncias, concretizações dessas classes. Por exemplo, vamos pensar aqui numa classe mais abstrata, chamada carro. Tá? A classe mais abstrata carro vai ter seus atributos, que são características muito bem definidas, por exemplo, a quantidade de portas, o peso, que pode muito variar dependendo se aquele carro é um utilitário, se ele é um esportivo. E a gente tem os métodos, né? Métodos são as funções, tanto que esse objeto pode executar, quanto até interagir sobre outro objeto, né? Então, por exemplo, aqui a gente teria um método partida, que é iniciar o motor desse carro, né? A gente poderia também um método dar ré, a gente poderia ter um método rebocar, que é ele puxar outro carro, que é a interação dele com outro objeto, tá? E essa classe mais abstrata, a gente poderia fazer uma subclasse, uma classe que herda os princípios, os atributos, né, e os métodos dessa classe mais abstrata e maior, né, que seria o carro. A gente poderia fazer, por exemplo, a classe Fusca, né, que aí a gente já está falando de um modelo de carro específico, produzido por um fabricante específico, que tem uma época que ele foi produzido no Brasil, por exemplo, então ele acaba tendo coisas mais concretas do que a classe carro. Entretanto, ele ainda não é tão concreto assim como se eu pegasse o Fusca 001, que foi o primeiro Fusca produzido no Brasil, ou o 002, que foi o segundo, que aí tinha uma cor específica, que ele foi produzido numa data específica, que ele teve um chassi específico, que aí a gente está falando de um carro especificamente. E ele herda todos esses atributos da classe mais abstrata carro, que é porta, peso, partida, e ele também herda a questão dos atributos ali do Fusca, que é o fabricante Volkswagen, a época de produção. Tudo isso ele vai trazendo das classes mais abstratas até o objeto Fusca 001 que a gente está falando. Tá? De uma forma bem prática, é isso. Tá? Eu sei que tem muito mais conceitos para a gente falar sobre orientado a objeto, mas eu acho que isso aqui ilustra bem e a gente vai conseguir manipular a maior parte das coisas aqui, dos fundamentos de Python. Beleza, agora vamos falar então sobre listas, tuplas, strings e dicionários, que são objetos no Python que carregam informação. Tá? Vamos criar uma célula nova aqui. O atalho para criar uma célula nova no JupyTer é B, só que você tem que estar fora da célula, que é marcado por essa cor azul. Se você aperta Enter, ele acaba entrando na célula. Shift Enter você executa. Para sair dessa célula, sem executar, você só apertar o ESC. Tá? Ele vem para fora, que aí você muda a cor azul. Mas quando você entra nela, ela fica uma cor verde. Shift Enter, ela executa. Vamos criar aqui uma nova célula, apertar então o B aqui. E vamos fazer uma lista no Python. Tá? Vamos colocar uma lista aqui de números inteiros. 1, 2,
3 e 4. O primeiro detalhe que você tem que saber no Python, isso independente se é lista, tupla, string ou dicionário, é que a contagem de elementos no Python ela começa do zero. Então, se eu quero pegar o primeiro elemento aqui, eu não coloco 1, eu coloco 0. Então, aqui, por exemplo, se eu coloco a posição 0, eu vou ter que retornar o primeiro elemento que está aqui, que no caso vai ser 1. O índice 0 aqui é 1. Tá? Se eu colocasse o índice 4, teria um erro aqui, porque apesar de ter 4 elementos, como ele começa a contar do zero, o índice do último elemento aqui, na verdade, seria o 3. Então, se eu coloco o 4 aqui, por exemplo, eu tenho um erro, que ele fala que está fora do alcance. O último elemento aqui, que é o quarto, seria, na verdade, representado pelo 3. Tudo bem? Tem que tomar esse cuidado, que a maioria das outras linguagens de programação, elas começam contando do 1. Então, aqui seria um 1 em vez de 0. Então, dependendo de qual linguagem você usa, você pode se confundir na hora de fazer a indexação ali. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que tomar. Isso tanto para listas, quanto para tuplas, quanto para strings. No Python começa do zero. Beleza? Aí, no Python, como tudo é objeto, a lista aqui também é um objeto. Se você der esse comando dir aqui, ele vai mostrar todos os atributos e métodos que você tem aqui relacionados àquele objeto lista. E um método que a gente tem aqui é o append. Esse método é uma função que ela adiciona um elemento no final da lista. Então, por exemplo, aqui a gente tem até o 4. A gente pode adicionar um quinto elemento. A gente poderia vir aqui lista.append e colocar o 5. E ele vai adicionar. Aqui ele não está exibindo. Se eu quisesse que ele exibisse o resultado, eu só colocaria o print aqui e mostrar a lista. Mas como está executando o append aqui, ele colocaria o 5 de novo. Vamos só mostrar aqui fora, sem executar, senão ele vai colocar 2 5. Tá? Ou a gente poderia fazer só o print lista aqui. Beleza? Então a gente viu aqui que ele adicionou o 5. Se eu coloco e executo de novo esse comando aqui, ó, quando a gente mostra aqui, tá vendo que ele colocou mais um 5? Então toda vez que eu vou dando esse elemento, ele vai colocando uma coisa no final. E eu poderia usar também esse método pop aqui, que ele remove para mim o último resultado. Por exemplo, o último elemento, né, que foi adicionado. Então aqui ele removeu um 5. E a lista estaria desse formato aqui agora. De 1 até o 5, sem aquele último 5 que a gente colocou. Então, você perceba que tem vários métodos que a gente pode interagir sobre a lista. Tá? Eu posso também usar um método bem comum que é reservado no Python, uma palavra reservada, que é o len, que ele me diz quantos elementos tem ali dentro. Tá? Então aqui na lista eu tenho 5 elementos. Tá? E eu poderia alterar a lista, o conteúdo dela. Aqui eu tenho de 1 a 5. Eu poderia dizer, vamos trocar esse 1 aqui por um 7. Então eu poderia vir aqui na lista, colocar o índice 0, porque é o primeiro elemento, e vou colocar atribuir, que é o 7. E eu vou dar um print aqui, só para a gente mostrar o resultado dessa lista. Essa lista, então, agora, a partir de agora, não tem mais o 1 na primeira posição, mas o 7. Perceba que a lista permite essa alteração. Já a tuplas, que a gente vai falar agora, não permite alteração. Essa é a principal diferença entre tuplas e listas. Vamos criar uma tupla aqui. A tupla ela é feita por parênteses, né? Então vamos colocar aqui, fazer 1, 3, 7. Só colocar assim, uma tupla bem diferente. E vou tentar agora atribuir na tupla, na posição 0 dela aqui, eu vou tentar também atribuir um 7. A mesma coisa que a gente fez para a lista ali. Vocês vão perceber que se eu tentar executar esse comando, dá um erro, porque ela não permite a alteração do conteúdo dela. Ok? A tupla ela é imutável. Uma vez criada, ela não muda. Ok? Aí, uma coisa que a gente pode fazer tanto para listas quanto para tuplas, eu posso juntar as duas, que é concatenar, que é usando o sinal de mais. Por exemplo, se eu coloco aqui lista e coloco... Vamos fazer duas listas aqui, né? 1, 2, 3 e 1 mais 4, 5, 6. Percebam que ele não vai somar esses números no interior das listas, mas sim juntar as duas numa lista só de 6 elementos. Isso que ele faz aqui. Nas tuplas eu poderia fazer isso, mas ele não estaria me dando uma tupla, né? Eu faria combinação, ele não está alterando essas tuplas, mas sim me dando uma terceira tupla unificada.
Percebam? Então, ele não alterou as duas tuplas, mas criou uma terceira que é a união de duas tuplas. Tá? Ele não alterou nenhuma. Assim, a mesma coisa que foi no Python. Ele criou uma terceira lista que é essa união dessas duas. Beleza? E o terceiro elemento que a gente pode falar aqui agora são os strings. Né? Mas antes de falar dos strings, eu acho que seria interessante a gente falar das palavras reservadas tuple, né? E list, que eles permitem que eu transforme o tipo. Por exemplo, imagina que eu estou pegando a minha lista lá e estou passando ela como parâmetros do tuple. Ele vai transformar aquela minha lista numa tupla. E agora isso aqui é imutável, esse resultado que ele criou aqui. E eu posso fazer a mesma coisa usando list para uma tupla, né, que a gente tinha ali. E agora ele transformou aquela minha tupla que antes era inalterável numa lista, que agora eu posso alterar. Então tem essas palavras reservadas que eu posso mudar o tipo entre elas, né? Essas funções reservadas do Python. Falando agora sobre strings, string nada mais é do que um conjunto de letras, né? Ou de caracteres, né? Então vamos fazer aqui um texto que seria entre aspas. A gente pode começar com aspas simples ou aspas duplas, né? Por exemplo, então a gente tem aqui um texto que é um conjunto de letras. Isso seria um string. Por exemplo, se eu uso a função type aqui e para eu saber qual é o tipo, ele me dá o tipo aqui que é um tipo string. E naturalmente no string também eu posso fazer aquela indexação. Vamos pegar o primeiro elemento aqui desse string. Ele me trouxe o P. Tá? Eu posso também unificar. Vamos colocar aqui texto mais a número 5, o caractere 5 ali, e vamos juntar. Então ele pegou o sexto elemento aqui, o índice 5, né, que seria o i. Então ele juntou aqui e ele pode fazer aquela concatenação como a gente faz para listas e tuplas aqui também. Uma coisa interessante da indexação que eu estava esquecendo de falar é que no Python ele permite também a indexação reversa, né, que você pode começar do início para o fim, do fim para o início, né. Então que seria isso aqui, ó, por exemplo, texto. Se eu coloco o index aqui negativo, se eu coloco -1, ele começa a contar de trás para frente, que seria no caso aqui o S. O -1 ali seria o S. Então se eu boto aqui até o menos 3, ele pega aqui o terceiro, que na verdade seria o quarto elemento aqui, que seria o 0. O O, né? Opa, não foi o R. Não, aqui é o 3. Exatamente, é uma pequena confusão, porque como eu estou usando o negativo, ele está começando de trás para frente, né? Então aqui seria para encontrar o terceiro, eu passo o 3. Como ele está vindo negativo, ele está começando. O 0 é a primeira letra e o negativo ele está começando de trás para frente. Beleza? Então se atente a esse detalhe aí também, que eu já estava deixando passar. E você também pode pegar um conjunto de índices, né? E para fazer isso você pode pegar e usar o reticências, né? Por exemplo, se eu pego o reticências aqui e coloco até o sexto elemento, até o 6, que na verdade é o sétimo elemento, ele vai me trazer todos os itens até o 6 ali, até o índice 6. E eu posso fazer a mesma coisa também para o negativo, só que aí eu tenho que pegar e colocar aqui na frente. Então ele vai começar de trás para frente, todos os elementos até o -6. Então ele traria assim. Deixa eu só desfazer isso e fazer uma célula só para isso, para ficar registrado. Então ele começa de trás para frente lá. Então ele nos dá essa vantagem na indexação. Tá? E o último elemento aqui, o último objeto que carrega texto seriam os dicionários. Tá? O dicionário, diferente desses outros que tem uma indexação padrão de 0 a um número, o dicionário você é quem passa os índices, né? E ele tem essa lógica, a mesma lógica que a gente vê num dicionário de português, por exemplo, que você tem uma palavra e tem um conteúdo. Então você tem uma chave e você tem um conteúdo relacionado àquela chave, um index, né? E um conteúdo relacionado àquele index. Então, por exemplo, se eu fizesse um dicionário aqui, eu poderia
eu tenho que começar com chaves, dicionários agora são chaves, e eu tenho que colocar um index, que eu vou colocar, por exemplo, aqui uma palavra, né? Brasil, e aí relacionados a esse index, eu posso fazer aqui uma outra palavra, que é um país. Eu poderia colocar aqui Fusca é um carro. E eu poderia colocar aqui gato é um animal. E agora, o dicionário, se a gente tentar colocar o índice 0 ou qualquer número ali, ele vai dar pau, porque ele não está baseado nesses números, mas os índices que a gente passou ali, Brasil, Fusca e gato. Tá vendo? Ele dá pau aqui. Então, para eu acessar esse item aqui, esse conteúdo aqui, eu precisaria passar a chave Brasil. Né? E aí ele me traz o conteúdo relacionado àquele índice. Eu posso colocar números também, não há problema nenhum. Por exemplo, eu poderia vir aqui, em vez de serem esses strings, eu colocar números. Só que aí, lembre-se que aí está relacionado ao index que você deu, e não ao index natural lá dos elementos, como tupla e string. Então, por exemplo, se eu passar até o 0 aqui de novo, vocês vão ver que ele vai dar pau, porque ele não tem esse index também. Mas o 1 agora ele já tem, e é o que eu passei, que no caso o país. Tá? Então o dicionário ele também carrega informação, só que aí é como se ele tivesse esses index customizados por você, tá? Que são as keys, né? As chaves. Então o dicionário tem as chaves e os conteúdos relacionados a cada uma dessas chaves. Tá? Naturalmente, dicionários também são objetos e ele tem vários métodos relacionados a eles, né? Assim como a lista e a tupla. É só você dar o dir ali que você vai ter todas essas informações ali que você pode fazer. Tá? Então, esses são os 4 principais objetos que eu gostaria de falar aqui no Python, que eles carregam informações e você vai interagir sobre ele a maior parte do tempo. Beleza? E a gente vai falar no próximo vídeo aí sobre os loops, tá? Sobre o processo iterativo no Python. Então, até o próximo vídeo.